Olá, eu sou o Éder Miranda, bem-vindos a mais um Talk Data, um programa onde a gente fala sobre a história da tecnologia. No programa de hoje, vamos falar como foi a criação do fax. Bom, se você, assim como eu, tem cerca de 20 anos de idade, já deve ter ouvido falar no ultrapassado fax. O que hoje é uma tecnologia velha, ultrapassada, foi uma grande inovação, principalmente para o mundo corporativo. Fax vem do latim facsimile, que significa faz igual, nome que representa muito bem o que o fax faz ou fazia, tendo em vista que a ideia do fax é reproduzir elementos a longa distância. Essa ideia foi patenteada por um camarada chamado Alexander Vine em 1843, o que torna o fax mais velho, bem mais velho que o telefone, tendo em vista que o telefone só veio a ser patenteado em 1876. Seria apenas em 1926 que o primeiro protótipo do fax surgiria. Foi desenvolvido pelos laboratórios Bell. Laboratórios Bell, que é uma propriedade da empresa AT&T. Tá bom, Éder, mas o que é o AT&T? Bom, espera aí. Você não conhece a AT&T? Então significa que você não assistiu o nosso vídeo sobre a história da televisão. Então quando você terminar esse vídeo aqui, vai lá assistir. Você vai ver como todos esses temas se conectam. Enfim, voltando ao fax, mesmo com o seu protótipo pronto desde 1926, foi só em 1947 que surgiu o primeiro aparelho de fax. Ele foi criado por Gabriel Cassotti, em associação com a empresa Associated Newspaper. Só em 1949, a Muirhead instalou o sistema fax lá no Japão. Inclusive, por mais estranho que seja para nós ocidentais, o fax ainda é popular no Japão. Sim, não só nas empresas, mas também nos cidadãos. Pesquisas mostram que cerca de 50% dos lares japoneses, acredite, têm um aparelho de fax. Quase 30 anos depois da sua primeira instalação, em 1973, o fax começou a ser produzido em larga escala. Perceberam como é que a história do fax sofre grandes hiatos? Bom, é certo dizer que esses hiatos prejudicaram o avanço do fax, sim. Ele poderia ter um reinado bem maior no mundo da tecnologia. Se o fax foi injustiçado, não sabemos dizer, mas podemos falar a respeito do seu funcionamento. O funcionamento do fax é muito mais simples do que parece. O fax tinha um cilindro giratório onde você inseria uma folha. A folha tinha que ter a parte impressa para o lado de fora. Um pequeno fotossensor ia de uma ponta a outra do papel. Se o ponto do papel que o fax fosse ler fosse branco, ele enviaria um determinado tom de cor. Se o ponto fosse preto, outro tom de cor. Dessa forma, ele gerava exatamente o que enviávamos para a outra máquina. Hoje, as máquinas mais modernas leem o que desejam enviar e convertem em um arquivo digital que será convertido novamente e impresso em outro fax. Esses dispositivos mais atuais de fax podem identificar chamada, podem servir de secretária eletrônica e até cortam o papel se você desejar. Mas, mesmo com esses avanços, hoje impressoras cumprem funções semelhantes e, na maioria das vezes, fazem isso com muito mais qualidade. Bom, atualmente o fax se tornou pouco utilizado, pelo menos aqui no Oriente. E para muitos é quase tão ultrapassado como uma carta escrita à mão. Por hoje é isso, gente. Mergulhamos na história do fax. Quero agradecer a todos que nos assistiram, pedir que se inscrevam, que deixem seu like e os comentários. E nos sigam, porque sempre estamos gerando conteúdo para você que é apaixonado por tecnologia assim como eu. Um abraço e não perca o próximo Talk Data.